Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo de caso que, olha, é super interessante e que muitos atletas, principalmente quem corre, infelizmente já deve conhecer bem de perto. Bora descobrir o que está por trás de uma das lesões mais chatas e comuns no mundo da corrida? Sabe aquela dor aguda que parece uma pontada, bem no calcanhar? É uma pergunta que assombra muita gente que ama correr e até quem só faz uma caminhada. Aquela dor que aparece do nada, logo que a gente acorda, ou que simplesmente acaba com o treino. Bom, hoje a gente vai fundo para entender o que está por trás desse incômodo. Ok, para a gente entender bem o problema, nada melhor do que começar com uma história real, a história de um corredor. Acompanhando o caso dele, a gente consegue ver como a teoria funciona na prática, na vida real, e como pequenas pistas no nosso corpo podem, na verdade, revelar um problema bem maior. É aqui que a nossa investigação começa para valer. Então, vamos lá, vamos conhecer o nosso paciente. A gente está falando de um corredor, um cara de 29 anos. Isso aqui não é teoria, não, é um atleta ativo, de verdade. Saber a idade e o esporte dele já ajuda a gente a colocar tudo em contexto, a entender como o dia a dia dele pode estar ligado à lesão. E aqui estão as primeiras pistas do nosso mistério. Primeiro, a dor é bem localizada, lá na região da fáscia plantar do pé esquerdo. E olha que curioso, não dói só durante a corrida, dói também quando ele está parado, em repouso. E isso tudo começou faz mais ou menos um mês, ou seja, algo recente, não uma coisa que ele vem sentindo há anos. Bom, com esses sintomas na mão, a investigação já consegue avançar um passo importante. Chegou a hora de dar um nome para essa dor toda. Entender o diagnóstico é a chave, porque é a partir daí que a gente consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro do pé do nosso corredor. Essa imagem aqui ajuda demais a gente a entender. De um lado está um pé saudável, com a fáscia plantar, que é essa faixa de tecido que vai do calcanhar até os dedos, tranquila, no estado normal dela. Agora, do outro lado está a causa da dor. A fáscia está toda inflamada, irritada. É exatamente essa inflamação que provoca aquela dor aguda que o nosso corredor está sentindo. Fica bem claro, né? Então, para não restar dúvida, o diagnóstico é fascite plantar. É isso. A definição é essa mesmo. A inflamação daquele tecido grosso que conecta o osso do calcanhar aos dedos. Parece simples, né? Mas olha, é uma condição que pode ser bem dolorosa. Mas beleza, saber o que é o problema é só a primeira parte. A pergunta que realmente importa é: por que isso aconteceu com esse corredor especificamente? Para responder isso, a gente precisa ir mais fundo, precisa investigar o exame físico, que funciona quase como uma cena do crime da biomecânica. E é aqui que a história fica boa de verdade. O exame físico não foi só para constar, não. Foi uma investigação minuciosa que acabou revelando a verdadeira raiz do problema. Foram encontradas 3 pistas biomecânicas fundamentais e, o mais importante, todas elas no lado que doía. E aqui estão elas, as 3 pistas. No pé esquerdo, o pé que doía, o exame encontrou um pé plano, uma pisada pronada, que é aquela pisada para dentro, sabe? E um hallux valgo, que todo mundo conhece como joanite. Olha só, cada uma dessas coisas, sozinha, talvez nem fosse um grande problema. Mas as 3 juntas, aí elas começam a contar uma história de desequilíbrio e sobrecarga. E essa imagem aqui ilustra uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça: o pé plano. Pensa comigo, com o arco do pé mais baixo, o jeito que o peso do corpo se distribui muda completamente. Isso acaba colocando um estresse, uma tensão muito maior bem em cima da fáscia plantar, a cada passo, a cada corrida. Então vamos lá. A gente já tem os sintomas, já temos o diagnóstico e temos as pistas do exame físico. Agora chegou a hora de fazer o trabalho de detetive mesmo, juntar todas essas peças. Vamos conectar os pontos para entender a história completa por trás da dor desse corredor. E essa comparação lado a lado é o que realmente mata a charada. De um lado para a esquerdo, que é o que dói, tem aquela combinação pé plano, pisada pronada e hallux valgo. Do outro lado, o pé direito, que não dói nada, tem uma estrutura normal. Essa diferença entre os 2 pés é a chave de tudo. Isso mostra que o problema não era a corrida em si, mas o jeito que a estrutura específica do pé esquerdo estava lidando com o impacto da atividade. E é aqui que a gente chega na grande conclusão. Não foi uma coisinha só, sabe? Foi a combinação desses 3 fatores biomecânicos, o pé plano, a pisada para dentro e o joanete, que juntos criaram uma sobrecarga gigantesca na fáscia plantar do pé esquerdo. O resultado? Inflamação e dor. A estrutura daquele pé, especificamente, criou o que a gente chama de tempestade perfeita para essa lesão aparecer. E entender a causa raiz do problema muda completamente o jogo, né? Porque agora o foco não é só tratar a dor, é ir além, é corrigir os desequilíbrios que causaram essa dor lá no começo.
E isso leva a gente para uma última pergunta. Sabendo de tudo isso, como seria um plano de recuperação que realmente funciona? Fica aí a reflexão.